Histórias e curiosidades de um dos momentos mais marcantes para o país, a posse do presidente da República. Este é o tema do Repórter Senado de hoje. Vamos saber detalhes do ritual e da organização para a festa do segundo mandato da presidente Dilma. Começamos com os discursos de posse desde o início da República. O que os presidentes dizem na hora de assumir o mandato? É o que a repórter Carla Benevides vai contar agora. O arquivo do Senado guarda uma riqueza da história brasileira. Documentos como os originais da Lei Áurea, da Lei dos Sexagenários e as falas do trono, que incluem os discursos dos imperadores e regentes na época do Brasil Império. Aqui também estão todos os termos de posse dos presidentes da República. O livro já tem 2 volumes, sempre escrito à mão. Tradição mantida até hoje. Isso tem um caráter cultural, um caráter de tradição muito forte. Então, por isso que a gente permanece com essa cultura, né, de manter todos os presidentes assinando o livro ali, mesmo na era digital como a gente vive agora. Há 20 anos, o consultor do Senado, João Bosco, escreve discursos e se especializou em analisar a retórica dos pronunciamentos. É autor do livro Palavra de Presidente, um estudo dos discursos de posse dos presidentes da República, de Deodoro da Fonseca até Lula. É possível a gente ver, assim, os ciclos ou até os solavancos da história brasileira quando houve uma continuidade ou quando houve uma ruptura. E é muito a ideia de como a fala constitui a política ou de como a política é constituída por essas falas desses mandatários. Pronunciamentos feitos em séculos diferentes apresentam temas que se repetem. Em 1891, Floriano Peixoto já se mostrava preocupado com a economia brasileira. A administração da fazenda pública com a mais severa economia e a maior fiscalização no emprego da renda do Estado será uma das minhas preocupações. Povos novos e onerados de dívidas nunca deram povos felizes. E nada aumenta mais as dívidas dos estados do que as despesas em proporção com os recursos econômicos da nação. O mesmo ocorreu no século XX. Quando tomou posse em 1919, Epitácio Pessoa também destacou a situação difícil da economia do país. Essa enorme soma foi saldada com empréstimos externos e internos e emissões de papel moeda que agravaram a nossa situação financeira e perturbaram a nossa vida econômica, concorrendo para aumentar ainda mais o custo de vida pela elevação no preço de todas as coisas. A inflação é um tema recorrente nos discursos dos presidentes ainda no século XX. Reafirmo, o combate à inflação é condição preliminar do desenvolvimento. A inflação nos desorganiza e nos desmoraliza. Ela é, sabidamente, o imposto mais cruel. E no século XXI não foi diferente. Meu governo, pela manifestação expressa e maciça de apoio popular ao Plano Real, nasce absolutamente comprometido com a preservação da estabilidade da economia e da moeda nacional. Um país que venceu o autoritarismo e implantou a democracia. Em seguida, domou a inflação e está construindo a estabilidade. E tem agora pela frente o desafio de edificar uma sociedade mais igualitária. Para avançar nessa direção, além de fazer um combate implacável à inflação, precisaremos exportar mais. Reitero, manter a estabilidade econômica como valor. Já faz parte, aliás, da nossa cultura recente a convicção de que a inflação desorganiza a economia e degrada a renda do trabalhador. Além da economia, temas como educação, trabalho, reformas e justiça social estão bastante presentes nos discursos, assim como a palavra mudança. O valor mágico da palavra mudança está presente em praticamente todos os grandes discursos políticos desde há muitíssimo tempo. É preciso a gente saber o que a palavra mudança significa em cada contexto.
O Brasil precisa tanto de mudanças como de continuidade. No primeiro discurso de posse do Lula, ele queria mais era apaziguar. Vamos mudar, sim. Mudar com coragem e com cuidado, com humildade e ousadia. Um governo se alicerça no acúmulo de conquistas realizadas ao longo da história. Ele sempre será, ao seu tempo, mudança e continuidade. Todo mundo acha que se mudar vai ser sempre para melhor, nunca vai ser para pior. E mudar pode ser para pior. Embora ela é usada, a mudança é usada como se fosse uma mola propulsora do otimismo irrefreável. Uma característica comum nos discursos de todos os presidentes eleitos é a presença da palavra povo. No início, o povo aparecia como um termo genérico, sem forma, sem definição. Mas, com o passar dos anos, esse povo foi ganhando personalidade, cor, classe e gênero. Do mandato que o Getúlio foi eleito em 50 para cá, a ideia de protagonismo do povo é que passa a existir. Trabalhadores do Brasil, voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. A ideia da inclusão social é antiga, mas a gente vê o descompromisso dos antigos presidentes pelo fato de eles se referirem a um povo sempre genérico. O Brasil já teve 27 presidentes. Algumas posses foram marcantes para a nossa história. Getúlio Vargas assumiu o poder por várias vezes. Na última, em 1951, ele toma posse depois de muita perseguição política. Após o compromisso no Congresso, optou por se juntar ao povo e fazer o discurso na Praça do Catete. Ele aproveita para desbancar ou desancar os seus inimigos. Ele fala, essas aves de mau agouro, entendeu? Ele faz um tipo de uma vingança. O Getúlio Vargas marcou a história brasileira por introduzir, digamos assim, a modernidade na administração pública. Ele diz coisas concretas como, vou criar um Ministério da Agricultura, ou vou criar um Ministério do Trabalho. Se eu fosse ditador, também poderia dizer, vou fazer isso e faço. E daí para cá, todos tiveram que, de alguma maneira, se comprometer com algum processo de mudança, ainda que não fosse cumprir nada. A vitória de Juscelino Kubitschek em 1955 coincidiu também com a primeira eleição com cédulas da própria Justiça Eleitoral. Antes, eram os partidos que produziam e distribuíam as cédulas de votação. No discurso de posse, Juscelino elogia o papel do TSE, que garantiu a sua posse diante de uma ameaça de golpe. Essa é a coisa marcante para a gente ver como instituições como uma justiça eleitoral são fundamentais para a lisura dos processos. O programa do Juscelino de fazer 50 anos em 5 tem um impacto simbólico e um impacto marcante muito forte. No período da ditadura militar, que durou 21 anos, os discursos tinham uma característica. São rotinas litúrgicas para satisfazer o cerimonial e o protocolo. Não fazia a menor diferença em termos práticos que eles prometessem mundos e fundos, o paraíso e o nirvana. O principal representante de um discurso que não guarda nenhum compromisso com a história contemporânea é o discurso do ex-presidente Médici, que ele fala como se ele tivesse sido ungido como o próprio Jesus Cristo. A posse mais esperada não aconteceu. A morte de Tancredo Neves, o primeiro presidente eleito depois da redemocratização, emocionou o país e mudou todo o ritual. O termo de compromisso já estava pronto, ficou sem efeito. José Sarney assumiu na condição de vice-presidente e leu o discurso que Tancredo faria. Eu estava certo de que ele, dentro de uma semana, voltaria à presidência da República e aquele discurso era muito importante, porque era o discurso das diretrizes do governo e as instruções aos ministros de Estado. Só meses depois, ele fez o próprio discurso. E aí ele já vai usar todo o seu arsenal retórico, o seu arsenal de escritor, né, para se descolar dessa personalidade do Tancredo.
João Batista Figueiredo, o último dos generais, se negou a passar a faixa para o presidente José Sarney, de quem foi aliado na Arena. E este seria o discurso de Figueiredo para Tancredo Neves durante a transmissão do cargo, que nunca foi lido, como apresentou o general Danilo Venturini no especial da TV Senado 20 anos de redemocratização em 2005. Senhor Tancredo Neves, é com satisfação que passo as suas mãos a presidente da República. Está Vossa Excelência altamente credenciado para o cargo, por suas qualidades intelectuais e morais, seu equilíbrio e seu espírito público. Primeiro presidente eleito pelo povo. A posse de Fernando Collor mobilizou os brasileiros. Ele foi recebido com entusiasmo no Congresso Nacional. O discurso marcou também por ser o maior da história, com quase 6.000 palavras. Ele faz essa grande marca e nessas expressões que ele tornou conhecido como eu sou o representante dos descamisados, né? Ele não se prende a isso e efetivamente, aparentemente, ele tinha um projeto não apenas para o Brasil, mas um projeto de liderança continental. Esse discurso de posse, evidentemente, era uma espécie de vontade de acerto de contas com tudo que vinha antes, o governo Sarney, os militares. E o ministro que implementou o real venceu as 2 eleições que disputou com maioria absoluta em primeiro turno. Nos discursos, foco na economia, uma marca de FHC. E tudo começou com a nova moeda. O real foi um grande divisor de águas. Antes era a inflação e a concentração de renda. Depois foi a estabilidade, com o início da distribuição de renda. O programa de Fernando Henrique I, digamos assim, foi fundamentalmente de botar ordem nas finanças. Desde a diplomação no Tribunal Superior Eleitoral, Lula mostrou que teria uma marca: a emoção. O povo mais humilde não precisou de intermediário para dizer a ele o que fazer no processo eleitoral. Na posse de Lula, em 2003, a participação popular foi o grande diferencial. Ele foi aclamado pelo povo e o rigor do protocolo foi quebrado várias vezes. O discurso reflete esse momento. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Lula toma posse com outra prioridade: o combate à fome e à miséria. Lança no discurso de posse um dos programas sociais do futuro governo. Defini, entre as prioridades de meu governo, o Programa de Segurança Alimentar, que leva o nome de Fome Zero. O aspecto humano, social da posse do Lula é o mais marcante. E o segundo é o aspecto político, que é o fato de que é um muito talentoso gestor das contradições. Então, o mundo não veio abaixo. Dilma Rousseff é a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da República. No discurso, ela cita Guimarães Rosa. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E ao estender a mão à oposição, se emociona. A partir desse momento, sou a presidenta de todos os brasileiros. A presidente se compromete em ampliar as metas sociais de seu antecessor. Venho para consolidar a obra transformadora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora é esperar a recondução da presidente Dilma Rousseff na presidência da República para que seja escrito mais um capítulo dessa história. Veja a seguir as cerimônias que marcam a posse presidencial. Os preparativos para a recondução da presidente Dilma ao cargo. O Repórter Senado volta em instantes.